Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Bentin e, com a ajuda de Deus, continuaremos dando as bases para poder trabalhar as funções bateriais de Rn e Rm. Então, simbora! Bom, como já tínhamos visto, para entender um pouquinho melhor as coisas, vamos descer um pouquinho o espaço e vamos colocar para um espaço de dimensão 3, R3. Então, vamos ver quais seriam as componentes do vetor, tentar entender isso. Inicialmente, então, teremos um vetor x, que tem x1, x2, x3, esses são números reais, e isso daqui já faz parte do vetor. Agora também, vejamos os seguintes vetores. x1,00 é um vetor, sim, 0 e 0 são números, x número real também, x1 é número real. O 0, x2, 0 também são números reais, e o 0, 0, x3 também são números reais. Mas para que estamos fazendo isto? Bom, que tal se a gente soma esses vetores? Vejamos. S mais S mais S soma primeiras componentes, a primeira dá x1, soma segundas componentes, 0, x2, 0, somado dá x2, terceiras componentes 0, 0, x3, dá x3. Mas, gente, esse daqui não é o próprio vetor x, só que visto do contrário, né? Dessa parte para essa parte. Então, isso é algo interessante. Quando tem algo interessante, com certeza, vamos pesquisar, vamos futucar um pouquinho mais para ver o que tem por trás, né? A gente é bem curioso. Então, o que estamos vendo é que esses vetores, como foram dados, nos ajudam a poder construir, uma vez somados, nós podemos compor o vetor x como sendo a soma de estes três vetores, certo? Certo? Então, formalmente, chamaremos cada um desses vetores como sendo as componentes do vetor x. Componentes, componentes. Essa é a primeira direção, na segunda direção, na terceira direção, que são sempre associados com os eixos x, y, z, em maiúsculos, do espaço euclidiano. Né? Bom, analisemos então um pouquinho mais detalhadamente essas componentes. Por exemplo, x1. O que a gente pode ver? Se eu multiplico por o escalar x1 o vetor 1, 0, 0, que fala a regra da multiplicação escalar, esse x1 entra em todos e multiplica cada um deles. Aqui vai dar 1 vezes x1, x1, aqui vai dar 0, e esse também vai dar 0. Então, isto daqui equivale a isso daqui. O mesmo a gente pode fazer com os outros dois vetores. Dessa forma, as outras duas componentes do vetor, e teria assim. Aqui tem que ter... sim, está certo, está certo. Está certo. Isso quer dizer que podemos escrever nosso vetor inicial como sendo o seguinte. x1 aqui, 1, 0, 0, mais x2, 0, 1, 0, mais x3, 0, 0, 1. Exatamente. Uau, bem legal, né? Bem legal, mas vamos tentar melhorar um pouquinho o visual aí. Para isso, usamos a seguinte notação. Estamos definindo essa notação. No lugar de colocar tudo isso, a gente vai chamar x, i e chapéu. No lugar de vetor 0, 1, 0, vamos chamar j chapéu. E no lugar do outro vetor, 0, 0, 1, k chapéu. Então, nós temos aqui esses três vetores. Então, nosso vetor x vai ser igual a x1, i chapéu, x2, j chapéu, x3, k chapéu. Que está aqui resumido. Certinho? Legal, legal. Ficou mais compacta, mais interessante a forma de trabalhar. Mas vamos observar algumas relações, pelo menos as principais. As outras, que são simples também, vocês vão ver que essas principais são simples. As outras vamos deixar para vocês trabalharem. Esses vetores são importantes. São tão importantes que o pessoal chama ao conjunto desses três como vetores de base canônica, que está aqui no título. São vetores de base canônica. Imagino que vocês já fizeram álgebra linear, então tem uma certa familiaridade com isso, de vetores de base, né? E esse daqui em particular, em R3, dessa forma como foram definidos, se chamam vetores de base canônica.
como falei, tem uma alta relevância. Por exemplo, se a gente calcula I, produto escalar com J, peguemos o I, lembram o I, 1,00. E faço escalar com o J, que é o 0,10. Vejamos o que dá. Uau! Deu zero novamente. Zero, dois vetores não nulos ao serem operados com o produto escalar dá zero. Então, será que acontece o mesmo com os outros? Acho que vocês já estão percebendo, né? Mas faça você mesmo. Do it yourself. Vejamos então, para esse caso, j.k, para i.k também. Então, tem uma pausinha, pega uma folha de papel e a trabalhar, gente, a trabalhar. Trabalhar é bom. É um dos mandamentos que está, um dos 10 mandamentos da Bíblia. 6 dias trabalharás, 6 dias laborar. Então, pronto. Bom, espero que tenham trabalhado e verifiquemos a resposta. No primeiro caso, temos o vetor aqui J, o vetor K, novamente 0, 0, 0. E aqui, bom, também 0, 0, 0. Então, estes vetores de base canônicos são bem interessantes, né? Observem que eles estão geometricamente... vamos dar a interpretação geométrica daqui a pouco, mas primeiro vejamos. O produto escalar, também que é conhecido como produto interno de vetores, serão nos casos. Aqui está de uma forma resumida. Bem resumida mesmo. Então, isto, como sempre já está dando alguma coisinha, que é um produto escalar de dois vetores, dá zero por aqui, dá zero por lá, dá zero por acolá. Então, vamos definir. Vamos dar essa definição do que seriam vetores ortogonais. Se tem dois vetores, ao fazer dá o produto escalar dá zero, então direi que esses dois vetores são ortogonais. Agora, entendemos já um pouquinho melhor o que estava acontecendo nos exemplos da aula anterior, né? E também aqui na base canônica. O que estamos por trás, o que temos por trás, o que está por trás, são vetores ortogonais. Isso quer dizer que essa base canônica é uma base ortogonal. Mas ainda temos mais. Eu já tinha adiantado um pouquinho, porque agora vem a parte geométrica, né? Importante observar que os vetores I, J e K, lembrem do I. O I era o 1, 0, 0. Quer dizer, ele estava na direção do eixo de coordenadas X maiúsculo. O mesmo vale para o J. O J era o qual? Isso, o 0,10, que está na direção das coordenadas Y. E o K, era o 0,0,1. Está na direção de coordenadas Z. Então, geometricamente, os vetores, é aquilo que já quase falo um pouquinho atrás, são perpendiculares. Então, existe uma relação geométrica. Nós vemos que os vetores ortogonais são perpendiculares. Será que tem algo a ver com o produto escalar de dois vetores? Que vetores perpendiculares? Vamos ver. Para que a coisa fique um pouquinho mais clara, vamos pegar dois vetores, porque com dois vetores definimos o produto escalar, e como um vetor é um segmento de reta, se pego outro vetor, tenho dois segmentos de reta, e segundo a geometria euclidiana, dois segmentos, duas retas definem um plano. Então, posso trabalhar tranquilamente no plano. Neste caso, pegarei o plano R2. Então, trabalhemos com dois vetores de R2 no plano, geometricamente, para ver. Olhem aí. Aí conseguimos visualizar um pouquinho melhor. Não que não possa trabalhar no espaço, mas se dá para fazer um pouquinho mais fácil para entender, né? Por que procurar o mais difícil? Então, vejamos, temos esse vetor em vermelho, temos esse vetor em verde. Estamos supondo que esses de aqui são perpendiculares, certo? Esse é o nosso ponto de partida. E queremos ver se tem alguma relação com o produto escalar. Vejamos, são dois vetores em geral, né? Bom,
Se eles são perpendiculares, beta, o ângulo beta aqui com o ângulo gama, tem que dar π meios, certo? Uhum. Agora estamos supondo eixo x, eixo y, também os eixos de coordenadas são perpendiculares, então alfa mais beta tem que dar gama, está aqui. Alfa mais beta gama, alfa, gama mais beta, desculpem, alfa mais beta π meios, gama mais beta outros π meios. Observem que estou usando o ângulo de π meios, porque vocês já são alunos, né, universitários de uma área de ciências. Então, tem que falar apropriadamente. Π meios radians. Alfa mais beta dá π meios radians. Muito bem. Gama mais beta dá π meios radians de novo, né? Com essas duas equações, então, podemos observar que alfa e gama, esse daqui com esse daqui, representam o mesmo ângulo. Se vocês tiveram um curso muito bom de geometria euclidiana na escola, isso vocês já sabiam, né? É uma das primeiras construções que se fazem. Mas é difícil achar alguém que tenha feito um curso de geometria na escola, muito menos geometria euclidiana, e muito menos um bom curso de geometria euclidiana. Então, por isso a gente está fazendo essas coisinhas por aqui, certinho? Uhum. Então, tá aqui, chegamos na conclusão que alfa com gama são o mesmo ângulo. Isso nos dá uma questão interessante, que eu posso alinhar, digamos que esses eixos aqui, o YX, o XY, eu posso dar uma rotadinha nela, né? Dar uma rotação. Se eu dou uma rotação, então, o que aconteceria? Pensem um pouquinho. O que aconteceria aí se eu tento rotar? Digamos, eu consigo alinhar esse eixo X com o que está aqui em vermelho. Bom, se isso assim quer dizer que eu subi esse eixo X alfa graus, né? Alfa radians. Mas esse daqui também tem que subir, porque os eixos são perpendiculares. É ou não é? É ou não é? Com certeza. Então, isso quer dizer que esse eixo daqui também tem que subir alfa radians. Só que como alfa e gama são o mesmo, quando eu mexo aqui, vai coincidir. Em outras palavras, nós temos agora que os dois vetores estão alinhados com os eixos coordenados. Guardem isso por aí. Uhum. Guardem isso por aí. Porque isso vai ser nossa base, né? Está aqui, alfa igual a gama, e deixamos que os vetores vermelho e aquele vetor verde agora estejam alinhados com os eixos coordenados. Isso vai trazer umas consequências interessantes. Vejamos então por aqui. Uhum. Bom, já temos dos vetores perpendiculares rotados nos eixos de coordenadas. Um vetor, então, digamos, vai estar na direção do I, do vetor de base canônico que está na direção I, na direção do X, né? Então, ele tem que ser proporcional, vou chamar essa constante de proporcionalidade, estou chamando esse vetor inicial de A, de K1I. Esse é um número real, esse daqui, o I chapeuzinho, é nosso vetor. O mesmo posso fazer com o outro vetor, sim ou não? Vai ser um múltiplo de J chapéu, e ele ficaria assim, estou chamando de B o vetor, e seria K2, aquela constante de proporcionalidade, J chapeuzinho. Uhum. Sendo assim, então, eu posso fazer o produto escalar desses dois aí. Aliás, tentem vocês fazerem o produto desses dois aí, para ver o que dá, para ver o que vocês acham que dá. Quer dizer, do A com o B. Pega o papelzinho e a trabalhar, gente, que trabalhar é bom. Uhum. O pessoal em São Paulo, no Rio, falam que baiano não é trabalhador, mas eu descobri que não. Que o pessoal da Bahia, já morando um bom tempinho, eu mesmo me considero baiano, né? Oxente! Uhum. Depois de tanto tempo. Então, eu acho que os baianos são pessoas bem trabalhadoras, pelo geral. Só tem que encontrar o eixo da vida, fazer a rotação.
e se alinhar certinho, né? São essas pequenas coisinhas, mais pequenas, grandes coisinhas. Bom, espero que vocês tenham feito, tenham feito o produto e vejamos. A, B, K1, aqui K1 e K2 são números reais, podem sair, mas quando eu faço o produto de I, produto escalar, produto interno com J, dá zero. Uau! Então, aquilo que a gente estava vendo, que dois vetores perpendiculares, né? Partimos disso e fomos descendo, indo, construindo, analisando, chegamos que dois vetores perpendiculares, o que está aqui, então provamos que vetores perpendiculares são ortogonais. O inverso também pode ser provado, não é difícil. Quem quiser, eu recomendo que faça. Eu não vou fazer aqui porque, como eu falei, não vou dar um vídeo muito comprido para que não fique carregado segundo a metodologia que a gente está seguindo. E é importante ser fiel ao que foi as regras que foram determinadas. Bom, mas vocês podem provar o contrário, que vetores ortogonais são perpendiculares. Podem sim, estar ao seu alcance. Eu não estou deixando listas, então acho que por aí quando tem um tempinho, se tiverem, né? Dê uma puxadinha nisso. Bom, agora vamos para outro conceito importante de vetores, a norma de vetores. Ou se chama tamanho do vetor. Para enxergar melhor, vamos novamente colocar um vetor no plano XY. Vou colocar dessa forma aqui. O vetor vai ter por componentes AX, AY. Número real. Certinho? Ótimo. Esse vetor de aqui é um vetor que tem por tamanho esse número, AX. Esse vetor de aqui, o verde, é o mesmo que está aqui. Observem, mesmo tamanho, AY, mesma direção vertical e mesmo sentido, para cima. É como se eu tivesse trasladado ele e colocado aqui. Por que eu fiz isso? Observe, que figura rura. Olhem aqui. Esse é um triângulo retângulo. Aqui 90, né? Perpendiculares. Então, como fala o teorema de Pitágoras, que imagino que vocês saibam alguma das muitas demonstrações do teorema de Pitágoras. Se não, falem em inbox, que eu passo para você algumas interessantes. Quando temos, como fala o teorema de Pitágoras, em todo triângulo retângulo satisfaz a relação de hipotenusa ao quadrado igual a soma hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto. E como vale em todo triângulo retângulo, esse é um triângulo retângulo, então também vale aqui. Aqui o valor é o número real AY, aqui o valor é o número real AX, e aqui, como eu vou chamar esse valor aqui, esse número real aqui? Bom, é aí que entra a definição de norma. Esse tamanho do vetor, esse valor associado, vou chamar de norma e vou denotar por isso. Duas barrinhas, vetor, fecha duas barrinhas. Então, pelo teorema de Pitágoras, como a gente falou, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tirando raiz quadrada, temos que aqui vamos ter que a norma vai ser a raiz quadrada desse daqui. Aqui, sem querer, já apertei demais. Estou muito forte, acho, hoje, acabei de comer. Observação. Porque nós queremos, novamente, relacionar com o produto escalar, né? Se eu faço o produto escalar do vetor A com ele mesmo, observem, ficaria vetor A, produto escalar com ele mesmo, seria S vezes S mais S vezes S. Aqui, onde é isso daqui? Onde que já vi isto? Aqui em cima, agora mesmo. Uau, que legal, gente. Quer dizer, agora sim, suavidade, né? Para não pular as coisas. Aqui estamos observando que a norma ao quadrado do vetor também pode ser calculada como que? Fazer o produto escalar do vetor com ele mesmo.
que é um dos exemplos de vetores que a gente fez bem no início das aulas. Uhum. Interessante, legal, né, gente? É muito bom. A matemática é legal quando tem uma construção lógica racional. Lógica quer dizer que faz sentido. Não que alguém tirou uma fórmula, como por um passe de mágica, e a gente nem sabe de onde vem. Por exemplo, por isso estou falando para vocês. O teorema de Pitágoras não é um passe de mágica, tem uma demonstração. Aliás, tem muitas demonstrações muito interessantes. Vocês podem procurar no Wikipedia, na internet. Se vocês não querem aí, querem me incomodar um pouquinho, total, eu sou servidor público e tem que servir vocês, né? Eu vou servir vocês e suas tias solteiras também. Estou aqui para servir elas. Me avisem em inbox que eu passo algumas, uma, duas, três demonstrações do teorema de Pitágoras. Interessantes, aí que estejam a seu alcance, certo? Bom. Graças ao bom Deus, estamos indo bem. Uhum. Então, agora vamos formalizar aquilo que a gente já teve de uma forma intuitiva em R2, né? Na intuitiva formal, na verdade, para o caso de Rn. Uhum. Quando eu tenho um vetor de Rn, então, aqui no lugar de vírgulas, por favor, coloquem soma. Uhum. Ctrl V deu nisso, né? Não presta atenção. Uhum. Então, errare humanum est. Eu também sou um ser humano. Uhum. A norma do vetor é definida como a raiz quadrada de quê? Primeira componente ao quadrado mais, segunda componente ao quadrado mais, mais a última componente ao quadrado. Uhum. A observação é que também, né, se temos dois vetores, mesmo sendo em Rn, se o produto escalar deu zero e os vetores não são nulos, então diremos que os vetores são perpendiculares. Epa, acho que alguém já está pensando, mas peraí, eu consigo ver um vetor no plano, eu consigo ver um vetor em R3, mas se estou em R5, bueno, bom. Você tem razão, né? Mas a gente faz essa extensão para produto escalar em espaços Rn. Se o produto escalar dá zero, então diremos que os vetores são perpendiculares. Uhum. Uma observação final. Se o módulo do vetor dá 1, então diremos que o vetor é unitário. Uhum. Sim, unitário também. Considerações finais. Aqui já estamos vendo que a definição dada do produto interno, do produto escalar, ajuda muito, né? Também vimos que o conceito de ortogonalidade se estende para espaços de Rn. A gente acaba falando, na verdade, isso vale para espaços métricos no geral. Uhum. E isso, espaço métrico, é uma área que eu gosto bastante, né? Uhum. Se você mistura com geometria diferencial, que é o cálculo com a geometria, vai dar muito resultado interessante. Uhum. O produto escalar ainda ajudou a definir o tamanho, quer dizer, a norma do vetor. Uhum. E do mesmo jeito que a gente estende, a gente define também, né? Em Rn. Como dever de casa, calcule a base dos vetores da base canônica. Qual seria a norma do vetor I chapéu, do J chapéu e do Z chapéu? Vocês vão encontrar uma coisa interessante. É quase rápido, mas façam, porque trabalhar é bom e agora eu vou descansar, né? Então, perguntas, como sempre em inbox. Continuamos na próxima aula, se Deus quiser e nos der vida